Fala galera, meu nome é Lion Lopes, esse é o canal SL e está começando mais um Papo Legal. E hoje eu vou falar sobre um assunto que vem trazendo bastante polêmica aí nas últimas semanas, nos últimos meses, que é por que as startups estão fazendo layoffs, demissões em massa agora em 2022. Oh, and by the way, you're fired. Fired? What do you mean, fired? Antes de a gente chegar propriamente dentro do assunto, é importante a gente fazer uma recapitulação ali desde o final de 2019, tá? Então, no final de 2019, a gente estava tendo um aquecimento dentro do mercado de Venture Capital em nível mundial, com fundos de investimento sendo constituídos e começando a fazer a aplicação de valores em algumas startups. Veio a pandemia, teve aquele pânico geral em questão de economia ali em março, abril, mas posteriormente a isso, começou a se entender, né, o mundo como um todo, começou a se entender que a economia digital era algo muito importante, né, para a ordem mundial, por assim dizer, né? Que aqueles modelos de negócios baseados simplesmente em indústrias tradicionais, eles tinham um tendão de Aquiles muito forte, que é a dependência de circulação de pessoas, né? E como que foi importante essas empresas muito bem colocadas digitalmente, como elas conseguiram passar bem por os momentos mais críticos da pandemia. 2020 foi um ano muito importante para a captação de Venture Capital no mercado de startups. 2021 superou 2020 e, por incrível que pareça, agora em 2022 ainda é um dos melhores anos para Venture Capital dentro do Brasil. Mas a gente começou a ter um aumento de quantidade de casos de empresas que foram listadas na Bolsa de Valores, tanto no Brasil quanto fora, de startups e empresas de tecnologia, que começaram a ter os seus valuations muito corrigidos. E isso acabou começando a demonstrar para o mercado que talvez os investidores mais tradicionais, eles ainda tenham certo desconfiança dentro de alguns modelos de negócio de startups e do mercado de tecnologia em si. Isso começou a trazer um efeito quase que de manada também, em alguns Venture Capitals, começando a fazer, segurando um pouco mais os seus valores e principalmente, posteriormente ali há casos como o próprio WeWork e Uber, e começaram a demonstrar também que, e na própria pandemia, né, aquelas startups que tinham caixa começaram a performar melhor do que aquelas startups que dependiam simplesmente de serem alavancadas. Isso começou a mexer um pouco o pensamento dos investidores no sentido de o seu modelo de negócio ele é inovador, é interessante, é bacana, mas ele tem que também ser o quanto antes gerador de caixa e não somente esperar um ponto de inflexão no futuro para que ele vire a chave e ele comece a ser gerador de caixa. Isso foi um movimento que foi evoluindo naturalmente. Fruto disso também a gente tem que entender que na parte de economia mais global a gente teve muita emissão de dinheiro, né, dentro do contexto de pandemia mundial, para subsidiar as políticas de subvenção, né, dos países enfrentando as crises de saúde e econômicas da pandemia. E quando tu tem muito dinheiro dentro do mercado, tu começa a ter o quê? Tu começa a ter uma inflação. Essa inflação ela acabou sendo bastante globalizada. No Brasil a gente está com índices de inflação muito altos também. E qual que foi um mecanismo que o governo começou a ter para combater a inflação? É ele tornando basicamente o dinheiro mais caro. Então o que a gente tinha ali no início da pandemia? A gente tinha emissão de moeda, o dinheiro estava ficando mais barato, por quê? Porque o governo diminuiu as taxas, a taxa Selic no Brasil diminuiu bastante a taxa Selic para deixar o dinheiro mais disponível no mercado. E isso tudo para que as empresas conseguissem fazer captação de valores para manter realmente a sua operação, né? It'll be good for the economy. Os investidores, nesse sentido, começaram a investir mais em startups justamente por quê? Porque o dinheiro, ele estando com taxas de juros mais baixos, é difícil de conseguir capitalizar dinheiro parado. Tu tem que começar a ter atitudes mais agressivas de investimentos para que esse teu dinheiro comece a render. E daí eles partiram para os investimentos em Venture Capital, aumentando as taxas de juros. Mas isso, com o aumento da inflação que a gente está tendo agora em 2022, o governo acabou, a taxa Selic está mais alta
o dinheiro ele acaba capitalizando mais, ficando parados em fundos de investimentos mais tradicionais. E isso, logicamente, traz para o investidor uma percepção de que eu vou fazer um investimento em alto risco, esse investimento em alto risco ele tem que ter um retorno sobre o investimento muito maior do que eu simplesmente deixar esse dinheiro aplicado em uma taxa de juros mais adequadas. Isso diminuiu o nível de captação de startups, né? Tende a fazer uma diminuição no nível de captação nos próximos meses e anos. Isso tem acontecido dentro dos Estados Unidos. No Brasil ainda não tem acontecido. Por quê? Porque os fundos que estão aplicando hoje fizeram captação nos anos anteriores. Então, eles têm um prazo para aplicar esses investimentos, mas provavelmente os fundos que estão começando a captação agora vão ter uma dificuldade de formatar os seus fundos, e daí nos próximos meses, nos próximos anos, a gente tende a ver uma diminuição talvez no nível de investimento. Então, as grandes startups, né, os grandes unicórnios que trabalham de forma muito alavancada e que dependem de captação, eles começaram a entender e os próprios fundos começaram a trazer reportes falando aqui, ó, se prepara que para os próximos meses, próximos anos, talvez a captação seja mais difícil, ainda mais para ti, grande unicórnio que depende de captações muito robustas, né? Provavelmente vai ficar um pouco mais difícil, então vocês têm que preservar o caixa de vocês. E daí, numa análise que essas startups começaram a fazer, em preservar mais o caixa, em fazer esse caixa durar mais tempo, começou a ter alguns layoffs, algumas demissões em massas. Então, isso faz parte de um processo meio orgânico mercadológico. São ciclos que nós temos. Não é um ciclo que, no meu ponto de vista, é um ciclo que a gente tem que se apavorar. O valor dessas empresas, elas não foram diminuídos quanto empresas que geram valor, mas obviamente que os investidores acabam especulando isso e isso traz uma consequência na avaliação dessas empresas. Então, no meu ponto de vista, pelo que eu tenho estudado, é por isso que está acontecendo algumas demissões em massas em algumas grandes startups. Mas a gente não pode esquecer que o nível de novas startups tem aumentado cada vez mais, que o nível de investimento ainda é um nível de investimento muito alto. 2022 promete ser talvez o ano com maior investimento em Venture Capital no Brasil. Importante dizer que o Venture Capital mundial está focado muito no mercado latino-americano e que o mercado brasileiro é o mercado mais atrativo dentro do mercado latino-americano. Então eu tenho perspectivas aí, e não é perspectivas que eu quero... Expectativas. Então eu tenho grandes expectativas que ainda nós vamos ter bons anos aí para Venture Capital e para o mercado de tecnologia e inovação. Vai demorar ainda para as empresas entenderem que a implementação de tecnologia não é fundamental para os seus modelos de negócio. Então o nível de investimento vai continuar existindo. Mas tem um efeito colateral também. Com a diminuição dos valuations dessas empresas, aumenta o quê? Aumenta a capacidade de mercados tradicionais fazerem processo de M&A. Então, provavelmente, aí nos próximos meses a gente vai ver um processo de consolidação de mercado, onde empresas mais tradicionais vão acabar comprando outras startups que têm o seu valuation comprometido por fruto de todo esse contexto micro e macroeconômico. Essa é a minha ideia. Lembrando, eu não sou economista, sou um mero advogado, mas comente aqui embaixo o que tu acha também e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!